Eu imagino que sim. Vou falar isso para a Madeline hoje. Eu falei que assim que eu terminasse a aula, eu ia dar as notícias para ela. Eu vou falar que... Mas aí, o pessoal que conseguiu assistiu até o fim? Já que eu volto aqui, tá? Deixa eu só ver. Assistiu até o fim? Eu gosto de deixar. São quase 3 horas de vídeo, né? Sim, deu quase 3 horas, né? Vai lá no slide que você parou. Você parou nesse aí, não é? Não. Foi nesse, é porque eu acabei de desculpar. Isso. Tem as imagens e depois Isso. tem... Tô colocando de novo. A única coisa é o seguinte, lá aparece realmente, professora, que está 12 minutos. Mas à medida que você dá o play e deixa, ele vai indo. Aí só tem um problema. Quando eu preciso sair, fazer outras coisas, aí eu deixo pausado. Na hora que eu voltei, aí ele não abria mais. Eu parei em, por exemplo, 1h31. Beleza. Na hora que eu voltava, colocava 1h31, e aí eu continuava assistindo, entendeu? Eu tive que assistir em 3 partes hoje, mas deu. Ele não tava aceitando pause, né? Não. Mas aí também, como que subiu lá pro Zoom, como que subiu lá pro YouLife, não sei, só sei que subiu e foi hoje. Porque a Madeline falou hoje que subiu? É automático. Foi hoje. Não, é automático, só que, gente, eu não estou entrando, eu não tenho acesso, tanto que eu estou no Duilan. Os meus dados só é automático quando entra os dados do professor, entendeu? Então, como eu não tenho, eu não estou cadastrada ainda na UNA, o meu usuário e senha está dando tudo indefinido, tudo que não existe. Então, não estava subindo por aí. Isso foi a Madeline que falou, que como eu não entro como host, como o professor, não sobe direto. Por isso que não subiu na hora, mas se subiu hoje, agora eu não sei. Normalmente entra direto. Hoje, por exemplo, a gente está achando que a gente achou que ia entrar direto, mas a Madeline falou que não, porque eu não entrei pelo YouLife. Mas pode ser que, como eu estou com acesso do ILAN, às vezes já vai direto, né? A gente vê na hora que terminar. Pode ser, mas eu acho que quando é um caso assim, por exemplo, ele deve ir para alguma conta na nuvem, em algum lugar, mas aí tem que dar uma rastreada, né? Eu imagino que sim. Que foi o que eu fiz com o pessoal que estava me auxiliando, né, do LTI, pedindo para eles olharem se a aula estava em algum lugar. Às vezes eles encontraram hoje, porque até então eles falaram que não. Pode ser que sim. E ninguém me falou nada. Hoje eu já não falei com eles ainda. Beleza? E eu trabalho, a Bianca e o Ilan, eles receberam, acho que na quarta ou na quinta eu fiz. Eu vou fazer com vocês provavelmente sobre obstetrícia, tá? Uma parte obstétrica aí, de um caso para vocês resolverem, de um parto distóxico. E eles estão dando uma olhada, já me responde, aí na semana que vem eu já ponho aqui para vocês, tá bom? A gente já conversa sobre esse trabalho também para vocês me entregarem. Ele vai ter várias etapas, na verdade, né? Bom, então... Em grupo esse trabalho? Sim, em grupo. Beleza. Tá? Mas aí semana que vem que vai definir tudo certinho, né? Não, já está definido. Só passei para eles, porque eles são professores também, para ver se eles querem acrescentar alguma coisa. Não, eu digo definir com a gente. Isso. Na semana que vem eu passo para vocês tudo. Tá? Mas vai ser em grupo, sim. Ok? O que puder ser, né? Porque tem uma parte lá que, se eu não me engano, tem que ser individual, eu acho. O Ilan estava comentando comigo, mas eu vou confirmar com ele certinho. Eles ficaram de ver essa parte e falo para vocês, tá? Pode ficar tranquilos. Ô, professora, Oi. Mas agora eu entrei certinho, aparece mesmo que tá 12 minutos, mas dá certo. Eu acho que foi porque você falou. Aí se não cair essa aula gravada, você fala de novo, que eles tentam achar. Eles dão. Tá, pode deixar que eu aviso eles lá, que ainda tava com problema. Se não subir, eu já peço para eles darem uma olhada já, tá? Obrigada. Eu fiquei no pé deles essa semana. Depois alguém, por favor, novamente, entre em contato comigo no meu WhatsApp, o representante de turma, para eu entrar, para eu conversar. Professora, eu acho que o pessoal não entrou em contato, que está sem representante, mas faz o seguinte, eu acho que sim. Pode colocar aqui o seu WhatsApp aqui no chat, eu vou anotar aqui, tá. E mais tarde eu mando o WhatsApp para você.
Beleza. Que aí eu fico com você, conversando com você por enquanto, tá? Pode mandar para mim que eu mando pro pessoal na pergunta. Beleza. Por gentileza. Até a aula que vem, eu peço para ir lá colocar também, porque lá pelo menos todo mundo tem acesso para não falar, eu não recebi, né? Mas eu mando para você e aí eu já coloquei, tá? Os slides também de digestório e as regrinhas do trabalho, qualquer coisa a gente vai se falando, tá bom? Antes de você, surgiu alguma dúvida, vocês falem comigo, assim, do que tá acontecendo, porque eu também tô meio perdido na parte burocrática do negócio, né, de aula online, link para lá, link para cá, nada dá certo, o meu login não funciona, até agora nem entrei no WeLife, nem sei como que ele funciona, eu fiz um curso ali, mas o meu mesmo não entrei, não sei nem o que tem, porque fica tudo impedido, tá, mas assim que der eu vou dar uma mexida nele para me interagir, e a gente vai indo por outros meios até dar certo, tá, ok? Então, vamos continuar. Mandei aí, gente, tá um pouquinho para cima da Tainá. Meu celular. Acho que foi aqui que eu parei, né? Eu cheguei a falar com vocês de sinais clínicos, não foi? Eu não recebi aqui, não. Um pouquinho para cima. Agora que chegou. Ah, tá, porque tá pra Débora, beleza, peraí, 99222, peraí, 9767, aí agora foi para todos. Aqui tava só pra Débora. Que aí já deixa para todos, tá? Apareceu, Jesus? Sim, senhora. Beleza. Então vamos lá, acho que foi, não foi, gente? Eu falei sinal clínico, não falei? Falou. Comentei dessa foto, né? E aí a gente deixou para o diagnóstico. Então, só para a gente relembrar um pouquinho, né, da insuficiência hepática aguda, lembrando que a insuficiência hepática aguda, ela não é um diagnóstico, né? É uma insuficiência que pode ser causada por diversos fatores. A gente não tem um diagnóstico definitivo do que aconteceu. A gente só sabe que aquele fígado, ele se tornou insuficiente de forma abrupta, né, muito rápido, aguda, e começou a manifestar a sintomatologia clínica do nosso paciente, juntamente com alterações dos exames que a gente vai estar pedindo para o diagnóstico, certo? Então, lembrem que de todas as doenças que a gente vai conversar, ela não é um diagnóstico. Só que, como eu falei para vocês, como o tratamento ele é bem semelhante para esses casos, na verdade é igual, a não ser em casos medicamentosos que a gente precisa interromper com a medicação, obviamente, né, quando a gente tem um problema hepático, não tem necessidade de ficar indo muito a fundo, que o diagnóstico definitivo somente por meio da biópsia, que a gente não faz de cara, né, a gente vai fazer em casos onde a gente não tem uma melhora rápida, ou o paciente ele não consegue melhorar ou retorna recidivas, né, a gente precisa ficar refazendo o tratamento, restituindo, então aí nesses casos a gente pode solicitar uma biópsia, ou se você tiver visto lá no ultrassom um tumor, por exemplo, tá bom? Então, nesse caso de insuficiência hepática é isso, a gente vai ver os sinais clínicos, lembrando que a gente não vai ter na maioria das vezes a nossa icterícia, né, que é um indicativo forte de problema hepático, e a gente fica esperando por ela, né, mas nem sempre a gente vai ter, tá? Então, os sinais clínicos, ele pode ser desde uma falta de apetite até um sinal clínico neurológico, por exemplo, tá? Porém, também, lembrem que os sinais neurológicos, a ascite, a icterícia é mais característico de problema crônico, né, que a gente vai ver a nossa segunda doença, que é a cirrose. Tem mais característica de cronicidade, então se você já pega um animal que está com crise convulsiva, já está ficando com ascite, então já começa a pensar que esse problema já está se tornando crônico, tá? Todo animal que é submetido a um problema agudo e não é tratado de forma a longo prazo, de forma frequente, pode se tornar a cirrose, que é o problema crônico, né? Normalmente a cirrose é consequência de hepatopatias agudas frequentes ou graves que se tornam a cirrose, tá bom? E aí a gente pensa, nossa, esse quadro aqui já tá
querendo se tornar crônico, aí a gente precisa tomar outras medidas terapêuticas, certo? E a outra coisa que eu queria relembrar com vocês aqui, para vocês não esquecerem, é que a maioria dos nossos pacientes também não apresenta sinal clínico. Eles vêm para um check-up e a gente encontra as enzimas aumentadas. Aí, na hora que eu chegar lá em tratamento, eu vou falar o que a gente vai fazer com esses pacientes, certo? Aquele que está tendo uma alteração hepática, você vê que o fígado está começando a ficar sobrecarregado, mas ele ainda consegue fazer tudo o que ele precisa sem deixar o animal com sintomatologia. O animal está 100%, ele está bem. Né? Que é o caso daquele animal que toma corticóide a longo prazo, o Gardenal a longo prazo, os medicamentos que são de uso contínuo, que a gente sabe que causam uma hepatopatia, né? E a gente precisa acompanhar esse fígado de perto, pelo menos umas 2, 3 vezes ao ano. E aí, nesses exames, a gente encontra uma alteração hepática, mas o animal está bem, a gente deve tratar, tá? E nesses casos, a gente sempre trata, porque se a gente não tratar, o que vai acontecer? Vai chegar um momento que o fígado vai agravar e ele vai começar a manifestar os sinais clínicos. Ele pode se tornar, por exemplo, um paciente cirrótico? Pode. Um animal que toma fenobarbital, o Gardenal, ele é um ótimo candidato a apresentar uma cirrose futuramente, tá? Esses pacientes que usam muito corticoide também durante a vida também, certo? Então, como que a gente vai descobrir que esse animal está apresentando alguma alteração, né? Vamos supor que esse animal é aquele que tem os sinais clínicos, tá? Vamos falar daqueles que chegou com sinais clínicos que podem indicar um problema hepático, desde uma icterícia, uma ascite, uma anorexia, vômito, aqueles todos que a gente falou, poliúria, polidipsia, diarreia, né? Tudo isso, por isso que o fígado é uma enzima que a gente pede em quase todos os nossos pacientes, porque os sinais clínicos são muito generalizados, né? Então, um animal com vômito, por exemplo, pode ser uma gastrite, mas pode ser um problema hepático. Então, é um tipo de exame que ele praticamente é um hemograma pra gente, né? A gente pede em quase todos, a não ser que o animal esteja 100% mesmo, sabe? Mas eu já peguei, por exemplo, animal que ia para uma castração super bem, jovem, com alteração hepática. Então, eu gosto de pedir rotineiramente, tá? De forma bem check-up mesmo, para saber se esse animal tá com o fígado ok, certo? Então, o diagnóstico, primeiramente, a gente vai basear pelo histórico desse animal. Ele ingere medicações a longo prazo, se ele teve contato, né, com algum tóxico, se ele teve contato, né, tem presença de carrapato, se ele já teve hemoparasitoses, as causas infecciosas. Então, tudo aquilo que a gente viu de causa, na nossa conversa com o tutor, na nossa anamnese, a gente vai pensando já, né, se existe a possibilidade desse fígado estar alterado. Pelos sinais clínicos, que pode ser qualquer um daqueles que a gente falou, na anamnese e no exame físico, né, que é o início, né, de qualquer clínica que a gente estiver fazendo, qualquer paciente que a gente estiver atendendo, tem que passar por essas etapas, da anamnese, histórico, sinais clínicos, exame físico. E aí, pode ser fígado, então vamos pedir. O que é a primeira coisa que a gente pede? Os exames de sangue, né, se for um cão, a LT-FA, nada impede a gente de pedir a GGT no cão, pode pedir, mas ela, especialmente, não podemos esquecer dela nos gatos, tá? Então, as 3 enzimas, lembrando que a AST, que é a antiga TGO, não tem necessidade, tá? Para os carnívoros não precisa, essas 3 aqui já tá de bom tamanho. E quem também não pode faltar, o nosso ultrassom. Nem cito radiografia aqui. O ultrassom, onde a gente vai estar avaliando a ecogenicidade hepática, o parênquima hepático, se ele está hipoecogênico, hiperecogênico. Hiperecogênico é quando ele está mais escuro, né? A nossa imagem fica bem preto. E hiperecogenicidade aumentada é quando ele fica mais branquinho, né? Isso a gente vai ver bastante em casos da lipidose hepática, quando tem deposição de gordura. Ele fica todo cheio de pedaços brancos, tá? Vitória, a fosfatase alcalina é uma das enzimas que mais se elevam em casos de tumores, não necessariamente no fígado, tá? Em qualquer tumor, ela vai aumentar e normalmente de forma exacerbada, muito aumentada, tá? Mas não é assim, fosfatase alcalina indica tumor, não. Mas em casos tumorais, a fosfatase alcalina vai estar bem aumentada. Ela é uma enzima inflamatória, então qualquer processo inflamatório que a gente tiver, onde a gente tem liberação de fatores de necrose tumoral alfa, principalmente,
ela vai aumentar. E a gente sabe que tumores, eles causam uma síndrome paraneoplásica, né, onde a gente tem a liberação em excesso dessas células. Então, a fosfatase alcalina começa a subir, né, fora que dá uma reação inflamatória no local, né, então a fosfatase alcalina tende a subir, tá? Professora? Oi. Qual que é ali, o TGP e o TGO? Entendi. A LT é o TGP. Ah, tá. E o TGO não tá aqui. O TGO é o AST. Ah, tá. A gente não faz, tá? E esse GGT, o que é mesmo, professor? O GGT é a gama-glutamiltransferase. A gente vai pedir ela bastante em gatos porque ela é uma enzima de colestase, né? E a nossa doença principal de colestase a gente vê mais nos felinos, que é a colangiopatite. Em cada doença, agora eu vou falar para vocês como que elas vão ficar, tá? Em cada enzima, como que elas ficam, em cada doença, desculpa. Como que elas vão ficar. No ultrassom, a gente pode avaliar a presença de tumores, né? A gente vai avaliar os vasos hepáticos, principalmente a veia porta. A gente avalia principalmente também a ecogenicidade hepática, onde ela pode estar diminuída, reduzida ou aumentada. Onde a gente fala assim, lá no laudo você sempre vai ver fígado com ecogenicidade aumentado, né? E pode ser chamado também de hipoecogenicidade. Isso pode acontecer em casos de processos inflamatórios, onde o fígado está congesto, onde o fígado está aumentado de tamanho, ele fica hipoecogênico, com a ecogenicidade aumentada, né? Diminuída, desculpa. E a ecogenicidade aumentada, que a gente também pode chamar de hiperecogenicidade, a gente vai avaliar principalmente, perceber ela em casos onde existe deposição de gordura no fígado, porque cada pontinho de lipídio, né, a gente vai ver como um pontinho branco lá no fígado, então ele fica com a ecogenicidade aumentada, tá? O que é aumentada? Aí vocês precisam treinar os olhos de vocês para saber o que é uma ecogenicidade normal de um fígado, né? Então eu preciso saber o que é o normal, desse normal eu saber se ele está aumentado ou diminuído. Como que eu sei o que é um coração aumentado? Para eu saber, eu sei o que é um coração normal. Né? Com base naquele normal, eu vejo que ele está aumentado. Então, a mesma coisa do fígado, é saber o que é o normal do fígado, que vocês já devem ter aprendido com o professor de imagem de vocês. Né? A ecogenicidade hepática, ela deve ser em relação aos rins menor e ao baço maior, né? Porque a gente compara o fígado, rim e baço sempre. Então, tem essa diferença aí, tá? Em relação ao que é normal. Ok? E a biópsia, gente, é aquilo que a gente já conversou. A gente só vai fazer a biópsia quando realmente for necessária. Quando não tem resposta à terapia, ou quando você vê um tumor, né, uma área de necrose. A gente depende do que a gente estiver vendo no ultrassom. Se estiver vendo alguma estrutura, né, morfologicamente diferente do parênquima hepático, ali no parênquima hepático, a gente já pede uma biópsia daquele local. Né, que pode ser um tumor, pode ser um cisto, aí a gente depende muito, para decidir da biópsia, a gente precisa muito do nosso ultrassonografista, tá, para ele nos sugerir a biópsia, certo? E aí, normalmente, a gente vai fazer com a agulha Trucut, que eu falei para vocês, né, uma agulha que a gente dispara, não precisa abrir o animal, não precisa submeter ele à cirurgia, pelo ultrassom mesmo, a gente vai guiado pelo ultrassom, introduz uma agulha no abdômen do animal, pelo gradil costal ali, chegou no fígado, onde a gente vê pelo ultrassom mesmo, a agulha chegando, dá para ver certinho, você dispara ela vai tirar um fragmento, você tira e manda esse fragmento para biópsia. É um microfragmento, mas que é o suficiente para analisar essa porção do fígado que está alterada, tá? Mas não é para fazer em todos os animais de cara. E outra coisa que tem que tomar cuidado, antes de fazer, faça o teste de coagulação nesse animal, veja se ele está com a plaqueta boa, né, faça o tempo de tromboplastina, todos os fatores de coagulação, que normalmente no laboratório mesmo já tem, né, teste de coagulação, mas já vem um kitzinho, né, um combo, onde vem os resultados todos mostrando se a coagulação desse animal está ok. Por quê? Porque nas doenças hepáticas, principalmente nas crônicas, a gente pode ter um distúrbio de coagulação, por conta que o fígado que produz a vitamina K e o fator de coagulação 8. Então, ela pode estar com a cascata prejudicada e esse animal começar a sangrar e não parar mais.
Então, a biópsia tem que ser feita com cautela após os exames de sangue de coagulação desse paciente, tá? As complicações da insuficiência hepática aguda é a cirrose. Ela tende a evoluir para cirrose se não tratada ou se quando muito grave também, né? Porque às vezes a gente não consegue recuperar. E muitas vezes, gente, vocês não tiveram imagem, fazer clínica sem imagem é complicado. É bom fazer a imagem antes. Porque depende, né? Como é que eu vou falar de diagnóstico com vocês sem ter feito imagem? Então é interessante ter feito a imagem. Correr atrás da imagem aí. O fígado, ele não é cometido por cirrose do nada, ele inteiro, por exemplo, né? Ele inicia, por exemplo, um lobo hepático vai estar com cirrose, o outro ainda vai estar aumentado de tamanho, então ele tende a evoluir para cirrose, não é de uma hora para outra o fígado por completo, pode ser por partes também. E se a gente está vendo que esse fígado já está com uma porção em cirrose, formando fibrose, a tendência é que isso aconteça para o restante do fígado, né? A gente já deixa isso claro para o doutor, que a tendência é que vai evoluindo para outras porções hepáticas, tá? É difícil a gente conseguir estacionar uma cirrose que já se iniciou, muito difícil mesmo. A tendência é que ela evolua para o restante do fígado. É claro que a expectativa de vida desse animal vai ser maior do que aquele que a gente pega já com o fígado todo tomado, né? Ele ainda vai ter uma porção do fígado ali suficiente, né, fazendo a sua função, então ele vai conseguir ainda manter as funções, né, por maior tempo, mas a tendência é que essa porção saudável, entre aspas, também venha a ser substituída por tecido fibroso. Não, a cirrose é irreversível, tá? A gente não consegue. A partir do momento que existe a formação de tecido fibroso nos hepatócitos, ali já era, tá? Não tem jeito. É condenado mesmo. Aqui, só para vocês terem uma noção de imagem, então, como vocês não, quem não viu ainda, né, no ultrassom, tudo que é preto, né, no ultrassom significa líquido, onde tem líquido, tá? Então, aqui, ó, líquido livre, né, a gente vê aqui líquido, e aqui a gente tá vendo alças intestinais, no corte transversal. Parece um churros, né? Eles ficam compridinhos assim, ficam boiando literalmente no líquido livre, isso é ascite, tá? Então, quando a ascite, ela, pro ultrassonografista, ela é muito boa, para a gente ver as estruturas que tá no abdômen, porque causa um contraste muito bom entre o líquido, que fica bem hipoecogênico, né, com a ecogenicidade bem diminuída. Se tem água, se a gente pegar água mesmo, e colocar no transdutor, a gente vai ver preto, ou seja, sem ecogenicidade nenhuma, ecogenicidade baixa, zero. Aí, às vezes, vai ter, mas o líquido livre nunca é só água, né, gente? Não é água pura, igual que a gente toma. Tem ali proteínas, né, albumina boiando junto, por isso que a gente não vê ele totalmente preto. A gente vê algumas estruturazinhas, pontinhos brancos ainda com ecogenicidade, né? Então, quanto maior, mais denso no ultrassom, mais a gente vê a ecogenicidade aumentada, certo? E por isso que no ultrassom a gente vê as alças mais branquinhas, ó, que ela tem uma ecogenicidade bem forte, né, bem hiperecogênica mesmo. Ok? Isso aqui é só para vocês verem a ascite mesmo, que a gente pode estar pegando no ultrassom. Um corte mais bonito ainda, esse aqui também é alça, parece umas bactérias, né, mas são alças intestinais, no corte longitudinal, e o resto tudo líquido, preto tudo líquido livre, só mostrando a ascite. Às vezes, quando tá com muita ascite, o ultrassonografista pede pra gente drenar um pouco, porque também um pouco é bom, mas excesso é demais, então atrapalha eles conseguirem visualizar os órgãos, né? Então, eles pedem pra gente dar uma drenadinha para facilitar também a vida deles. Então, vamos falar do tratamento, né? Se você encontrou uma causa, porque às vezes a gente nem encontra, né, fica aquela pergunta, da onde que veio esse problema hepático? O animal não toma Gardenal, o animal não toma corticoide, né, não foi submetido a tratamento com vermífugo, com sulfa, que são hepatotóxicos, mas se você conseguir definir que foi medicamentoso ou algum tóxico que o animal foi exposto, que ele mora na casa que tem plantas tóxicas, a gente retira a causa desencadeante. E se for o fenobarbital, a gente vai retirar? Não. Se for o medicamento que esse animal precisa, a gente tem que fazer o quê? Conciliar o tratamento.
reverter a situação hepática, né, juntamente mantendo o gardenal. Às vezes, nem reduzir a dose é possível, porque senão esse animal vai ter as crises epiléticas novamente. Então, não é assim, sair cortando tudo. A gente tem que fazer o tratamento concomitante. Vai demorar mais, né, mas normalmente vai dar certo. O segredo é, paciente que toma gardenal, não deixar ele chegar num ponto muito grave da doença, certo? A gente tem que intervir antes. Por isso, é exigido do tutor levar ele pelo menos 2, 3 vezes ao ano para a gente fazer a coleta de sangue, para a gente não deixar chegar numa situação muito grave, tá? Sim, Luiz Felipe, esse tratamento é para insuficiência hepática, tá? Insuficiência hepática normalmente é aguda, onde a gente está vendo o sinal clínico. A gente viu as alterações das enzimas, né? As enzimas vão estar todas aumentadas. Eu não comentei das enzimas com vocês, né? Então, o que a gente vai ver nessas enzimas aqui, ó, é o aumento delas, tá? Na insuficiência hepática aguda. Vão estar todas aumentadas. Muito, pouco, depende da gravidade. E lembra que eu falei para vocês na aula passada que o fato dela estar exacerbadamente aumentada não significa que seja prognóstico desfavorável, porque o fígado tem muita capacidade de regeneração, tá? Então aqui a gente vai ver todas essas enzimas acima do valor preconizado, tá? Todas elas aumentadas, ok? No corticoide, sim, é claro que depende da doença. Por que esse animal está tomando um corticoide? Porque tem animais que tomam corticoide porque eles têm uma doença autoimune gravíssima. E às vezes nem sempre a gente consegue reduzir. Se for possível, reduz. Outra possibilidade é trocar o corticoide por outro imunossupressor que não seja tão hepatotóxico. Uma azatioprina, uma ciclosporina, né, nas doenças autoimunes. Mas sim, se for possível, começa a redução do corticoide desde já, tá? Só não tira ele de forma rápida, tá? Sim, com as enzimas aumentadas e com ultrassom, a gente vai ver alteração hepática, a gente sabe que esse fígado está o quê? Insuficiente, ele está sobrecarregado, insuficiente, ele não está fazendo a função dele como deveria. Só que eu não posso afirmar sem a biópsia 100% de certeza, mesmo que eu veja que seja um medicamento que ele tomou, só com a biópsia que eu posso falar, não é igual, a mesma coisa de eu virar e ter feito um eco do meu animal e vejo que o problema está ali, eu estou vendo a válvula espessada. Eu só posso afirmar que esse animal tem aquela doença hepática X, né, que aí eles vão me falar o nome, se é inflamatório, se é o início de uma cirrose, só pela biópsia, entendeu? Por isso que eu estou te falando, por mais que a gente fale, ó, 99% de chance de ser esse, né, uma insuficiência hepática, ele está sobrecarregado porque esse animal está tomando gardenal, ou porque ele fez um tratamento com sulfa, mas 100% de chance você não pode, tá, só com a biópsia, mas não tem necessidade de a gente chegar nesse 100%, desde que o meu tratamento esteja correto, tá, é só deixar isso claro para o tutor, né, falar, olha, o diagnóstico, assim, o nome da doença, o nome das células que estão afetadas, se é inflamatório, se é isso, é só com a biópsia. Por isso que quando você vê uma alteração no ultrassom que sugere uma neoplasia, é interessante fazer a biópsia, porque aí você vai falar o quê? Que tipo de neoplasia que está ali, certo? Que aí eu não consigo, eu sei que é neoplasia, mas qual? É um carcinoma? Né, é um sarcoma? Eu preciso da biópsia, é a mesma coisa. Então, eu não consigo falar se é uma hepatite, se é uma cirrose, início de uma cirrose, se está iniciando um processo de fibrose ali naqueles hepatócitos, com nenhum desses exames vai acusar isso para mim, né? Nesses exames, o que a gente está vendo? Uma alteração do parênquima hepático, mas eu não estou vendo microscopicamente, as enzimas estão aumentadas, mas eu não sei ele está sobrecarregado, mas o que está acontecendo ali microscopicamente somente por meio da biópsia mesmo, tá bom? Aí eu sempre falo pro tutor, mas a chance de ser muito grande, a gente vai tratar e a gente vai acompanhando. Se um dia for necessário, ou se durante o tratamento for necessário, a gente marca de fazer a biópsia. É até bom dar uma melhorada no paciente também, voltar à função hepática, à normalidade, para a gente estar podendo fazer o procedimento, tá bom? Considerar se o medicamento possui metabolização ou excreção hepática, né? Aí que o bicho pega, porque muitas vezes o nosso medicamento, que é o corticoide, o gardenal, que são de uso contínuo, às vezes drogas extremamente importantes para outro fim desse animal, né? Outro tratamento, outra doença que ele tem, normalmente tem excreção e metabolização hepática,
tá? E por isso que é importante perguntar para o tutor, ele toma alguma medicação? Nos últimos 15 dias ele tomou alguma medicação? O Bravecto, gente, é uma medicação que tem causado muito problema hepático agudo nos pacientes. Os pacientes do nada apresentam uma insuficiência hepática aguda por conta do Bravecto, né? Então, às vezes o tutor vai lá, o animal, principalmente em Yorkshire, Maltese, que são raças mais sensíveis, o tutor chega pra gente com alteração hepática, né? E a gente pergunta, não fiz biópsia, mas assim, pelo histórico, tomou o Bravecto há 5 dias atrás, há 7 dias atrás, pelo histórico, eu, né, suponho, provavelmente que tenha sido uma intoxicação hepática, né, pelo uso do Bravecto, tá? Então, eu tenho evitado fazer esses medicamentos em raças muito pequenininhas, que às vezes, porque pelo Bravecto mesmo eles falam, né, que o animal tem que ter pelo menos uns 6 quilos ali, ele é muito forte, então eu evito ao máximo, se eu puder, tá dando Bravecto para esses animais, ainda mais que eles pedem para dar de 3 em 3 meses, né, eu acho super agressivo, eu não recomendo, sabe, pela experiência que eu tenho tido, que também não é muito grande, porque de ter vários pacientes, é aquela coisa, quando acontece com a gente como clínica é diferente de uma pessoa que está pesquisando, né, o pesquisador precisa de um N de 30, eu como clínica, 2 pacientes que eu já atendi, eu já fico cabreira, né, eu já fico com o pé atrás, e eu acho muito forte, o medicamento, pensa bem, o medicamento dura 3 meses no animal, né, é uma coisa absurda, ele é ótimo, ele é excelente, mas 3 meses, gente, então eu não faço de 3 em 3 meses, eu falo pro doutor, vamos fazer de 6 em 6, às vezes é um animal que vive dentro de casa, para que eu vou ficar submetendo ele ao Bravecto de 3 em 3 meses, se nem deu tempo ainda dele pegar um ectoparasito, então, às vezes eu espero dar uns 5, 6 meses, espero ele ter uma pulguinha, né, para evitar esse tipo de problema, tá bom? Professora. Oi. Mas quando ele toma o Bravecto, essa alteração que você falou que dá, ela é contínua durante esses 3 meses ou ela é só no começo e depois passa? Não, os que eu peguei chegou ruim pra mim mesmo, eu tive que entrar com o tratamento. Tipo, aí o tutor, nesses casos eu já falei, ele não pode tomar Bravecto mais. Chegou ruim, o Maltese chegou ictérico, ruim mesmo, né? Então, não foi a longo prazo, tipo assim, tinha uns 10 dias, se eu não me engano, outro uma semana, sabe? O Yorkshire e o Maltese que eu peguei. Coincidentemente, após a utilização do Bravecto, então, suspendi, né, quer dizer, suspendi não, porque era dose única, né, pedi para não dar mais, entrei com o tratamento, o animal melhorou. Eu suponho que tenha sido o Bravecto, tá? Então, não fica esse tempo todo tendo, não. Ele inicia os sinais clínicos, a gente já começa o tratamento, tá? Não sei se eu respondi sua pergunta, assim, se era isso que você queria entender. Não, era isso mesmo. Lá na clínica que eu trabalho, o veterinário, ele fala para a pessoa, quem gosta de dar Bravecto, né, ele fala para ou dividir o comprimido quando o animal é muito pequeno, para não dar a dose inteira de uma vez. Então, o problema de dividir o Bravecto é que eles não garantem que o princípio ativo está distribuído no medicamento. Não sei se vocês sabem disso. Ele, o NexGard. Porque ele não pode dividir, né? Por que não pode? Sim, dá, e o animal é muito pequeno. Sim, aí complicado. A única solução para o seu animal não passar mal, você divide. Mas aí ele pede para dar o remédio também só quando aparece uma pulga ou outro carrapato. Eu tenho feito isso também. É uma conversa séria entre eu e o tutor ali, porque é ruim, né, a gente ficar indo contra o que está no fabricante, mas é complicado. A não ser que seja animal, tipo, quando é de grande porte, normalmente não dá problema, não. Mas esses pequenininhos, e eu já vi, porque eles falam que não pode dividir, porque às vezes a metade que você deu foi todo o princípio ativo, entendeu? Ou não foi nada. Sim, a gente fala isso pro dono também, só que ele insiste em dar, às vezes o animal tem 3, 4 quilos, você sabe que vai passar mal, mas o dono quer dar, porque vê propaganda. Eu tenho dado para esses pequenininhos, eu tenho preferido o Simpari, que eu acho ele menos forte. Só que ele não dura esse tempo todo, né? O Simpari, que o NexGard... Credelli. Tem esse também agora. Eles duram 1 mês, mas na prática eles duram 3 meses, 4 meses. Pro meu eu dou de 4 em 4 meses. O NexGard ou o Simpari. Não tem necessidade mais que isso. E ele nem chega a dar carrapato, só quando ele vai para algum lugar assim que eu já previno, se já tiver passado bastante tempo, tá?
Tem o de sarna demodésica. Ai, gente, tem o... Não é Advocate. Tem um outro que ele veio bem antes do Bravecto. O Revolution? Revolution, obrigada, é esse mesmo. O Revolution. Ele também serve para sarna demodésica, além do Bravecto, tá? Ele é menos forte. O Simparic também pega, não pega, professora? Pega também. Eles falam que sim, né? Eu sou meio cismada com esses negócios de medicamento. Para mim, sarna demodésica tem que ser tratada com moxidectina e ivermectina, né? Eu fico meio... A não ser que seja bem inicial. Se for aquelas braba mesmo... Eu sou mais... Eu tô acompanhando um tratamento de demodésica com Simparic que deu uma melhorada. Mas estava grave? Tá feio. Mas não melhorou tão imediato quanto uma ivermectina, né? Ele tá tomando Simparic, tomou, né, primeira dose, tá tomando banho com shampoo só para hidratar, sim, só com aloe vera e hidratação, e tá tomando amoxicilina com clavulato de potássio. Sim, assim, associação, né, que normalmente a gente precisa, então era grave mesmo. Ele melhora, sim, ele melhora. Eu particularmente ainda entro com as abamectinas da vida, né, mas sim, ele já tem, eles são recomendados, sim, esses medicamentos. Aí vocês falaram que uma doença que, né, quem perguntou aqui da sarna demodésica, a Vitória, porque ela vem com a imunidade baixa. Mas vocês não concordam comigo que você também ficar prevenindo sarna demodésica, gente, só não sei que seja aquele animal que já teve várias vezes, sabe? Porque ela tem a ver, né, com a baixa de imunidade. O animal vai ter, ele tem o ácaro, né, na pele, ela desenvolve quando a imunidade está baixa, mas também ficar prevenindo, acho que eu acho que é melhor esperar ter, porque senão a gente acaba desenvolvendo outros problemas no nosso paciente, né? A não ser que seja aquele animal que você já viu que tem um histórico ruim, que sempre apresenta a sarna demodésica, mas talvez valha a pena mais investir em outros fatores desencadeantes, como estresse, né, trocar o ambiente, certo? O Border Collie não pode com a ivermectina, mas ele pode com a nossa senhora, hoje minha cabeça não é a Mox, não, é a outra mectina lá, Doramectina. Obrigada, gente. A Doramectina ele pode, tá? A ivermectina não pode não, mas a Dora ele pode. Uso contínuo de Hemolitan para imunidade, Vitória, se diz? O Hemolitan ele não mexe muito na imunidade, ele mexe só na parte de fornecimento de ferro para as células vermelhas. A imunidade tem a ver mais com as células brancas, leucócitos, né? E nem sempre a baixa de imunidade indica que as células estão reduzidas, né? Tipo uma leucopenia, nem sempre. Uma leucopenia sempre indica uma baixa de imunidade, mas o contrário não é verdadeiro, né? Então, tudo depende. Se o animal tiver necessitado, né, se ele tiver com uma anemia com deficiência de ferro, sim. Se não, não tem necessidade. A gente vai tratar algo que não existe, né? Senão a gente fica com essa mania de vitamina, sendo que o animal às vezes precisa só de uma alimentação ok. Eu sou muito mais adepta a trocar a ração, por exemplo, de qualidade, do que ficar mantendo ele com esse tipo de um monte de vitamina, um monte de minerais, blá, 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 né? Dei uma ração de boa qualidade, tire esse animal do estresse, se é que ele existe, né? Eu sei que tem umas raças que são predispostas e não tem nada a ver com estresse, tipo os bulldogs, pugs, né, eles tendem a ter a sarna demodésica, mesmo vivendo uma vida de rei, de princesa, então, aí depende da raça, né, mas eu esperaria, tipo, eu tenho sarna demodésica, eu tratei no meu animal, se ele voltar a ter, a gente pensa, né, se ele voltar a ter, a gente pensa, nossa, tratei mais uma vez, tá com recidiva, vamos manter ele com Revolution, com Bravecto, tá? Mas na maioria das vezes não volta tão recorrente assim, embora seja um fator estressante, né? Seja causada por um fator de imunidade baixa ali, não é assim também não, tá? Normalmente a gente trata e melhora. Essas causas, gente, de animal que tem recorrente assim, normalmente é animal de canil, que tem uma cria atrás da outra, que é a imunidade baixa, e vive em aglomerados. Cachorro, assim, que a gente trata de tutor normal, que não seja de criador, não costuma ter, não. Muito difícil. Aí não tem necessidade de ficar fazendo essa prevenção, tá?
Bom, e aí, no nosso tratamento, a terapia é o suporte que a gente vai falar, né, quais medicações a gente vai entrar, mesmo que a causa não seja identificada, a gente tem que entrar com essa terapia suporte, tá? Mesmo que você não tenha identificado o que está causando especificamente, mas a gente vai entrar com a terapia. Esse tratamento, gente, é para o animal crítico, tá? Antes de eu falar do tratamento do animal crítico, eu vou falar daquele animal que chega, deixa eu ir lá na frente, eu volto. O animal que chega para uma consulta ou que teve um vômito, sabe? Aquele vômitozinho que vai estar comendo ou tá vomitando 2, 3 vezes. Tá só o iniciozinho dos sinais clínicos ou nem sinal clínico ele tem e você descobre um aumento das enzimas hepáticas, ok? O que a gente vai fazer com esse animal? Esse animal, a gente vai tratar, tô com vômito, a gente vai tratar o sintoma, tá? Tá com vômito, a gente vai entrar com os antieméticos que a gente já vai falar aqui sobre eles. Então, se ele tiver com vômito, obviamente que eu tenho que cortar o vômito dele. Preciso colocar ele na fluidoterapia? Preciso internar? Se tiver desidratado, sim. Né, se ele estiver vomitando frequente, aí eu vou passar o tratamento completo para vocês do animal crítico que precisa ser internado, tá? Se não, se ele está comendo, não está tendo nada, o que a gente vai entrar para diminuir a enzima hepática desse animal? Somente com a silimarina, tá? A silimarina é aquele fitoterápico feito de plantinha que ele protege o fígado. É com ela que a gente reduz as enzimas hepáticas. Então, naquele animalzinho que tem o uso de medicamento hepatotóxico de forma contínua, e você pede para o tutor levar ele 3 vezes no ano, no dia que o tutor levar, ele está bem, está super normal, que é o dia que você também vai fazer receitas novas de Gardenal para ele, você aproveita e coleta o sangue. As enzimas estão aumentadas. O que você vai passar para esse animal para reduzir essas enzimas? Silimarina, tá? Eu uso entre 30 a 50 miligramas por quilo a cada 24 horas. Durante 30 dias, certo? 30 a 50 miligramas por quilo a cada 24 horas por 30 dias. Nesses 30 dias, peço para o tutor retornar, coleto novamente o sangue e avalio as minhas enzimas. Normalmente reduz. Acho que eu nunca peguei um quadro que não reduziu, é bem tranquilo, a resposta é bem boa com o uso da silimarina. Então, é o quadro que a gente vai entrar para o paciente assintomático ou que teve um vômito, porque tem muitos que chegam para a gente, ele vomitou uma vez na semana passada, mas... Fala quadro leve, então? É um quadro leve da doença, tá? O fígado tá começando a sentir, a ficar sobrecarregado. Às vezes com um vômito só, vomitou uma vez só, que né, é muito comum, às vezes, dar aquele vômito amarelo, que o tutor insiste em falar pra gente, com a bile. Só isso, tá? Agora vamos indo para as gravidades da doença, né? Supondo que ele já chegou com um quadro de vômito mais agudo. Tá vomitando sem parar, e a gente precisa internar, porque tá desidratando. Qualquer vômito e diarreia desidrata. Um vômito num fila não vai dar nada, mas um vômito num York de 1 quilo dá, né, já desidrata, um vômito para ele é muito. Então, desidratou, já tem que colocar na fluidoterapia e internar, tá? Então, vamos agora para o nosso quadro crítico da doença. Supondo que esse animal chegou mal por conta do problema hepático, tá? Então, a gente vai instituir a fluidoterapia neles, intravenosa, tá? Por favor. Nada de subcutâneo. Subcutâneo é coisa pra gente fraca. Subcutâneo não hidrata o nosso animal, gente. O subcutâneo, ele mantém a hidratação. Sei que vocês já devem ter visto subcutâneo por aí a rodo, né? A torta e a direita. Eu já vi também, mas lembrando que ele não volta a hidratar, o poder de hidratação de uma fluidoterapia subcutânea é muito baixo. Acaba causando dor no animal, porque dói bastante fazer a fluidoterapia subcutânea, né? E não resolve nada, tá? Então, é intravenoso. Professora, mas não tem veia. Tem certeza que não tem? Já tentou pegar a jugular? Já tentou pegar a safena? Né? Então, tem que ter uma veia boa ali. Sempre tem. Não é só a cefálica que a gente tem as veias do carpo aqui, dependendo do animal, tem. Né, a gente consegue pegar que são mais grossas, então não desiste da veia assim na primeira tentativa, tá? E outra, é estagiário, não fica furando o animal antes de chamar o veterinário responsável, não. Às vezes a gente pegava cada animal lá, já estava tudo furado, sobrava meia veia para a gente tentar pegar, então sempre deixa, né, uma veia disponível ali
para a pessoa tentar pegar, tá? Porque quanto mais desidratado, pior vai ser. A veia fica mais ruinzinha mesmo. Então, o que a gente vai instituir, né? A gente normalmente vai poder colocar a fluidoterapia com soro fisiológico a 0,9%, ou Ringer, tá? Aqui faltou o lactato, tá, gente? Pode utilizar o lactato. Embora a gente já tenha ouvido também que o Ringer lactato, ele sobrecarrega o fígado, né? O lactato, mas não. Isso já caiu de moda também. Há muito tempo atrás, o lactato, por ser metabolizado no fígado, eles achavam que não podia administrar, porque ia sobrecarregar ainda mais o fígado, mas não sobrecarrega, é seguro, tá? Então, cuidado aqui, porque não é o Ringer simples, é o lactato que faltou, tá? Ringer lactato, intravenoso. Um dos dois pode ser utilizado. Eu prefiro o Ringer lactato, que ele é alcalinizante, né? Então, a gente não vai acidificar o paciente, eu acredito que seja melhor. No quadro desses animais que estão com vômito, normalmente eles tendem a entrar no quadro de acidose, né? Então, o Ringer lactato, ele fica melhor nesses casos de insuficiência hepática. Eu prefiro o Ringer lactato. Porque o NaCl a longo prazo, se a gente estiver usando por um longo tempo, a gente pode causar uma acidose nesses pacientes, porque ele é um fluido que acidifica a longo prazo. Então, eu prefiro entrar com o Ringer lactato. Tá? Se for uma doença crônica, como a cirrose, que eu vou falar mais na frente, né, a nossa próxima doença, a gente utiliza o NaCl diluído, tá? Eu pego metade do meu frasquinho de 0,9%, aquele de 500 ml que vocês estão acostumados, jogo 250 ml fora, né, não tem outro jeito, e acrescento 250 ml de Ringer lactato. Aí eu faço ele se tornar um NaCl a 0,45%, tá? Para diminuir a concentração de sódio, que na doença crônica ela não é indicada. Por quê? Porque na doença crônica normalmente a gente vai ter ascite, e a ascite já está causando uma retenção de sódio e água no nosso animal. O sistema renina, angiotensina, aldosterona já está ativado, né? Então eu evito o máximo que eu puder o sódio. Posso utilizar o Ringer lactato na doença crônica? Posso. Mas eles indicam que quando tem ascite, é bom a gente fornecer um pouquinho de sódio, tá? Em baixa concentração, que o Ringer lactato sozinho não tem. O Ringer lactato, sozinho só vai ter potássio, ele não tem sódio, certo? E aqui, ó, o NaCl puro, ele não tem potássio, ele só tem sódio e cloreto. Por isso que ele é mais acidificante. Ok? Pode administrar os dois ou não? Pode o quê? Administrar os dois ou não? Ao mesmo tempo, você diz? Isso. Pode, seria uma opção. Ele vai acabar. Pode. Não tem, assim, tem que tomar um pouco de cuidado com essa velocidade sua aí, pra você não causar um edema, tá? Você sendo rigoroso na velocidade, porque você vai ter 2 fluidoterapias, né? Certo. Então, tomar cuidado com a velocidade, porque se a gente fazer a velocidade para um só, você tem que calcular como se fosse os 2, né? Então tem que reduzir pela metade a velocidade, por exemplo. Entendi. Deu 2 gotas por segundo. Então eu coloco 4 gotas por segundo em cada, tá? Senão eu causo um edema no nosso paciente, tá bom? Mas pode sim, não tem problema não. Normalmente eu faço o Ringer lactato, tá? E aí se for a cirrose, eu faço essa diluição dos dois para dar um pouquinho de sódio para ele também. Porque a gente zerar o sódio, eu vou ativar ainda mais o meu sistema renina, angiotensina, aldosterona, porque ele vai começar a reter sódio. E aí vai induzir mais a nossa ascite, tá? Então eu tenho que fornecer um pouco de sódio, só que em baixa concentração. Vamos supor que nosso animal está com baixa de potássio. Hipocalemia é baixa de potássio, tá, gente? Como que eu descubro isso? Mandando sangue para o laboratório. Normalmente eles estão com baixa de potássio, tá? Então esse K aqui não é de vitamina K, por favor, tá? É um K+, é um íon, então, potássio. Então, se você detectou que está com hipocalemia, manda um frasquinho de exame de sangue lá sem EDTA, o bioquímico, pede sódio, potássio, fósforo, são os eletrólitos. É um exame simples, super simples de fazer. Se você detectou, a gente tem que manter, obviamente, esse animal, um Ringer lactato, que fornece potássio, mas normalmente ele sozinho não é o suficiente para repor quando está baixo. Então eu tenho que pôr um pouquinho de cloreto de potássio, tá? E monitorar o meu potássio.
Por que eu vou suspeitar que ele está com baixa de potássio? Principalmente quando o meu animal está vomitando. Porque quando ele está com vômito, ele perde muito potássio no vômito. Todo animal que tem vômito, gente, é bom mensurar potássio. Tá? Ou quando ele não está comendo também, principalmente felino. Felino que está em anorexia, o potássio tende a reduzir bastante. Então, vômito, anorexia, eu sempre peço nesses animais que vão ficar internados. E aí eu ponho o cloreto de potássio, que sim, é aquele da eutanásia. Tem a dose correta. Eu não vou ficar falando de dose aqui, porque dose é uma coisa que vocês não vão decorar. Tem que olhar no livro do Bretas lá, quantos milha equivalente por minuto por segundo a gente põe. A gente não pega o cloreto de potássio e aplica na veia do animal, não, senão eu vou causar eutanásia. Eu pego o frasquinho de cloreto de potássio, diluo ele no soro que ele tá tomando, tá? Que tá indo intravenoso, porque ele vai descer numa velocidade lenta. O cloreto de potássio, ele não é uma droga usada para eutanásia, feita para eutanásia. Ela é feita para repor potássio. A diferença dela ser usada para eutanásia e para repor potássio é o quê? A velocidade que eu faço. Se eu aplicar ela pura, né, a velocidade e concentração. Se eu aplicar ela pura em alta velocidade, eu causo eutanásia. Se eu aplicar ela em baixa concentração, numa velocidade menor, eu reponho o potássio, tá? Gente, eu vou ter que pedir um minutinho para eu ir ao banheiro, porque eu tô quase estourando a minha bexiga aqui.